Olá, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Nós estamos vendo sobre as extensões do mundo antigo bíblico e nesta aula de hoje nós vamos completar então o nosso mapa com as 19 regiões que compõem o mundo bíblico antigo. Nós estamos fazendo uma representação gráfica. Nós conseguimos posicionar aqui, através de um mapa tosco, simples, algumas regiões, como base para nós, o Golfo Pérsico, o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que são para nós pontos estratégicos para facilitar o nosso entendimento e também guardarmos bem as regiões. A primeira região que nós tivemos oportunidade de estudar e que tem uma importância muito grande para nós é a região da Mesopotâmia, onde foi o berço da civilização. Juntamente com ela, vimos várias outras regiões e, posteriormente, tivemos outra aula onde conseguimos mostrar também outras regiões e, dentre elas, algumas que também vai ter um destaque muito importante para nós, é a Palestina, que nós vamos ver, depois nós vamos ter até um mapa específico para ela, a Palestina, e também a nossa região do Egito, que teve também uma importância muito grande no cenário bíblico. Nesta aula de agora, nós vamos então posicionar os outros 7 pontos e assim concluir esse nosso mapa com essas regiões do mundo antigo bíblico. A nossa próxima região é a região conhecida como Ásia Menor. Ásia Menor. E nós vamos posicioná-la aqui a nível de mapa para nós aqui, nós vamos posicioná-la aqui em cima e vamos chamá-la então de Ásia Menor. Depois você pega o seu mapa mundi, e vai observando, né? Que nós estamos desenhando grosseiramente. No mapa você vai acompanhando mais ou menos isso aqui, você vai ver que está inteiramente em ordem, né, de posicionamento. Aqui nós estamos apenas desenhando grosseiramente. Vamos ver então as características da Ásia Menor, que também teve uma importância muito grande no cenário bíblico. É uma enorme península do extremo ocidental do continente asiático, banhada ao norte pelo Mar Negro, a oeste pelo Mar Egeu e ao sul pelo Mediterrâneo. A leste limita-se com a Armênia, extremo norte da Mesopotâmia e Síria. A região é um planalto elevado e pedregoso, rodeada de cadeias de montanhas que correm pela orla marítima e semeada de inúmeros lagos de água doce e salgada. Razão esta porque há poucos rios de volume considerável, senão o Cídno, que deságua no Mediterrâneo, e a cujas margens ficava a célebre cidade de Tarso, terra natal de Paulo, o apóstolo, e Gaico, Hermo, Meadro e Caister. Às margens deste último ficava situada a famosa cidade de Éfeso, capital de toda a região ao tempo do Novo Testamento, que despejavam as suas águas no Mar Egeu. As províncias ou distritos em que os romanos dividiram a região eram as seguintes: ao norte, Ponto, Paflagônia e Bitínia; a oeste, Mídia, Lídia e Cária; ao sul, Lícia, Panfília, Cilícia, cuja cidade principal era Tarso; no centro e a leste, Frígia, Galácia, Pisídia, Licaônia e Capadócia. Todas estas províncias a leste da Mísia e Lídia também eram conhecidas simplesmente como Ásia. Foi esta região o grande palco de atividades missionárias de Paulo e seus companheiros,
bem como a área em que se encontravam as 7 igrejas da Ásia, referidas no livro de Apocalipse. Hoje, o moderno estado da Turquia abrange toda esta área. Os habitantes primitivos desta região representavam a mais complexa mistura de raças, cultos e culturas diferentes, merecendo destaque os hititas, que na Ásia Menor tiveram o centro de sua civilização, particularmente na região central, chamada Anatólia. Muito bem, depois da Ásia Menor teremos a Grécia ou Hélade, que é a península do sudoeste europeu banhada a leste pelo Mar Egeu, ao sul pelo Mediterrâneo e a oeste pelo Mar Jônico. Ao norte ficava a Macedônia. A Grécia antiga era conhecida pelo nome de Acaia, que é a parte sul da península, e a região de Atenas. A sudeste conhecia-se como a Ática. A Grécia é toda recortada pelo mar, cercada por muitas ilhas e ilhotas, cobertas de montanhas, de declives abruptos, quase sem planícies e sem rios, podendo-se cultivar somente plantas que suportem os estios ardentes e secos dominantes. Por esta e outras razões, como lutas políticas, pobreza na terra e etc., os gregos tornaram-se cheios do espírito de aventuras, de conquistas, de ambição por riquezas, o que explica a chamada diáspora grega do século XII ao século VI a.C. Ou seja, a expansão dos gregos para além das fronteiras da Grécia propriamente dita, isto é, ilhas do Egeu e do Mediterrâneo, Mar Negro, Ásia Menor, sul da Itália, norte da África, Líbia e até Massília, sul da França atual, com suas colônias agrícolas e entrepostos comerciais. Assim, os gregos usaram e assimilaram todos os tipos antigos de civilização e lhes deram um sentido próprio do seu modo de sentir e viver. Nenhum outro povo conseguiu imprimir tão indelevelmente como este as marcas do seu pensamento sobre as gerações de todos os tempos. Os gregos, também chamados helenos, são descendentes de Java, neto de Noé, que foi pai dos jônios. Era uma das principais tribos na formação da raça grega, juntamente com os dórios. Quando a Grécia caiu sob a tutela de Filipe da Macedônia, que era meio grego e meio bárbaro, mas educado na Grécia, já a cultura helenista era conhecida por toda parte. E com as conquistas de seu filho Alexandre o Grande, a língua grega divulgou-se pelo mundo antigo de tal forma que a propagação do cristianismo por aquela vasta área tornou-se fácil. A Grécia foi outro palco de atividades missionárias de Paulo, o apóstolo. Nosso próximo ponto é a Macedônia, mas vamos deixar guardado ali, já marcado o nosso ponto 14, que é a Grécia ou Hélade. Vamos mostrar aqui no mapa, então, onde está essas duas regiões. Grécia ou Hélade. Muito bem, muito bem, muito bem. O nosso próximo ponto é... esse é o nosso ponto de número 13 e 14. Nosso ponto de número 15 é a Macedônia. Vou colocar aqui para facilitar. 15, Macedônia. Vamos ver as características deste território. País que fica ao norte da Grécia, cuja história antes de 560 a.C. pouco se conhece, mas que sob o domínio de Filipe, o Macedônio, e de seu filho Alexandre o Grande, tornou-se potência mundial de seu tempo, 360 a 323 a.C. Limitava-se ao sul com a Grécia, a leste com o Mar Egeu e com a Trácia, ao norte com os montes balcânicos e a oeste com partes de Trácia e Ilíaco. Hoje a região forma o norte da Grécia, da Iugoslávia e o sul da Bulgária e Turquia europeia. Macedônia era uma vasta planície fértil envolvida por altas montanhas. Os seus habitantes eram provavelmente da mesma origem dos gregos,
porém sofrendo maior mistura de tribos bárbaras da Ásia e das regiões do norte do Mar Negro. Após a morte de Alexandre o Grande, quiseram os seus generais assegurar o império para o infante, seu filho, sob a regência da imperatriz. Ok. É claro que, se você quiser, você pode se aprofundar mais na história de cada uma dessas regiões. Não é a nossa finalidade aqui. Nossa 16ª região é a região de Ilírico ou Ilíria. Esta região ficava a oeste da Macedônia, noroeste da Grécia e leste do Mar Adriático, que a separa da Itália, e ao sul da Panônia, incluindo-se nela a Dalmácia. Segundo Romanos 15:19, essa região foi a região mais distante na região norte a que chegou Paulo com a mensagem do Evangelho. Muito pouco se sabe da história dessa região e seus habitantes primitivos, senão que, ao tempo das conquistas romanas, eram montanheses bastante selvagens. Modernamente, esta região compreende a Albânia e Iugoslávia. Nosso 17º ponto ou região é a Itália. Esta é outra península do sul da Europa, no Mediterrâneo, tendo ao norte a cadeia dos Montes Alpes, a leste o Mar Adriático e a oeste o Mar Tirreno. Na Itália está a célebre cidade de Roma, sua capital, que ao tempo do Novo Testamento era também a capital do vasto e poderoso Império Romano. É região montanhosa, entremeadas de vales férteis com rios abundantes, dos quais o principal é o Tibre, em cujas margens ficava a cidade de Roma, fundada em 753 a.C. O pequeno reino foi se estendendo até abranger toda a península. Em 190 a.C., os exércitos romanos invadiram a Síria na Ásia Menor e paulatinamente foram submetendo outras regiões ao poder romano. Assim, em 63 a.C., a Palestina tornou-se tributária do Império Romano, sendo governada sucessivamente por reis, governadores e procuradores. Ainda que o império fosse tolerante para com a região dos povos conquistados, já para com os cristãos, devido à sua agressividade aos ritos pagãos e o seu esforço de fazer adepto, não o foi. Fortes perseguições foram desencadeadas ao tempo de Nero e de Dominiciano contra os cristãos em toda a parte. Não obstante, estes continuaram a multiplicar-se e exercer a sua influência a tal ponto que no princípio do 4º século da nossa era, o cristianismo tornou-se a religião do Estado sob o governo do Constantino. Não se sabe quem teria levado o Evangelho à Itália, mas quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos no ano 57 ou 58 d.C., já havia crentes ali. Em 61 e 63 d.C., Paulo pregou em Roma, embora como prisioneiro. Nosso 18º ponto, e estamos encerrando, é a Espanha. Esta região fica no extremo ocidental do mundo antigo, fazendo parte da chamada Península Ibérica, no sudoeste da Europa, banhada ao sul pelo Mar Mediterrâneo e ao norte pelo Oceano Atlântico, Segundo alguns estudiosos, Tarsis, terra para onde se dirigiu o profeta Jonas quando entendeu desobedecer ao Senhor, ficava ao sul da Espanha, perto da atual Gibraltar. Segundo Romanos 15, 24 e 28, Paulo demonstrou o desejo de visitar a Espanha para lhe pregar o Evangelho. E o chamado fragmento Muratori, escrito em 170 d.C., afirma que o apóstolo havia chegado até a Espanha. Esta região também foi palco de perseguições atrozes aos cristãos, especialmente durante a Idade Média, com o estabelecimento dos tristemente célebres tribunais de Inquisição. Nosso 19º e último ponto, que mostra a última região do mundo bíblico, é as Ilhas de Gentios ou Ilhas do Mar.
é designação aplicada na Bíblia às ilhas do Mediterrâneo e Mar Egeu, das quais as principais são Creta, Chipre, Rhodes, Palmos, Milene, Samotrácia e talvez Malta e Sicília, bem como de regiões mais remotas, pouco conhecidas aos tempos bíblicos. Muito bem. Aqui então está posicionado as nossas 19 regiões, né? As nossas 19 regiões, tá bem? O que eu proponho? Que você adquira um mapa. Que você adquire um mapa. E nesse mapa, então, você vai ter a oportunidade de localizar essas regiões. Olha, com um olhar um pouquinho mais atento, nós temos aqui, ó, o Mar Vermelho. Tenho aqui o Mar Vermelho, né? Mar Vermelho. Já localizei o Mar Vermelho. Aqui eu já localizei o Golfo Pérsico. Já localizei aqui o Mar Cáspio, né? Então, se nós viermos nessa direção aqui, nós vamos encontrar bem aqui embaixo a Espanha. Aqui já está a Itália. Aqui a Líbia. Olha os pontos importantes para nós. A Líbia, a Etiópia, né? Que o mar da Arábia, mas nós não estamos considerando ele nesse momento, nós consideramos apenas 4 pontos importantes. O Mar Cáspio, o Golfo Pérsico, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, né? Aqui em cima também nós consideramos, para facilitar, o Mar Negro. Então, Mar Cáspio, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico e Mar Vermelho. Pronto, aqui, ó, dentro desse espaço. Pegue aí, então, um mapa mundi e localize essas regiões que nós falamos. Encerramos, então, aqui a parte da geografia onde nós vimos sobre as 19 regiões do mundo que compõem o mundo bíblico antigo. Tá bem? Nós voltamos numa próxima aula falando sobre outros assuntos como montanhas, rios, vales. Vamos então serão assunto da nossa próxima aula. Um grande abraço, Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.